Mais um episódio do Recorte Jurídico com os maiores players do Piauí. O Recorte tá nessa gravação frenética com os maiores players do Piauí. E hoje a gente recebe a doutora Indira... Eita, caramba, eu ia falar Costa, Coelho. Mais uma vez. Eu olho pra onde? Não, calma que vai olhar pra câmera e depois a gente vai ficar conversando. Porque eu só tô olhando pra cá que é pra poder fazer a abertura do programa. Entendi. A câmera, sempre que você falar pro público é aqui. Tá bom. Certo. Aí conversando normal aqui comigo, falou pro público aqui. 3, 2, 1. Mais um episódio do Recorte Jurídico, nessa gravação frenética com os maiores players do Piauí, Maranhão, Fortaleza e Natal. E hoje a gente recebe, e a gente tem a honra de receber aqui no nosso programa, a doutora Indira Coelho. Prazer, doutor. É um prazer enorme estar aqui e participar desse recorte jurídico, né? Doutora, falar que para nós é uma honra ter você aqui, porque a gente já acompanha o conteúdo dos maiores players do Piauí em todos os segmentos do direito. Previdenciário, trabalhista, agrário, e a gente vê a tua atuação no previdenciário. E hoje eu queria destacar alguns temas sobre essa área que é tão importante para a transformação social aqui no estado do Piauí, tá bom? Vamos lá, direito previdenciário é realmente, como você falou, transformar vidas. É um propósito de realmente transformar vidas, não só dos beneficiários, mas também de quem trabalha com você, das pessoas que estão aí precisando de um BPC, que vivem em uma vulnerabilidade muito grande, de servidores públicos que estão aí querendo planejar sua aposentadoria, trabalhadores rurais. Então, o direito previdenciário ele é muito abrangente e foi uma área que eu escolhi porque é uma área que eu me identifico. Para começar, vamos pelo primeiro tema. Planejamento previdenciário na prática. Como garantir o benefício, tá bom? Tá. Quais são as explicações acessíveis para esse público que é mais leigo no assunto? Olha, o planejamento previdenciário, ele é algo que você vai fazer como se você fosse comprar uma casa. Você se planeja. Eu tenho um valor para dar de entrada e eu tenho um valor para financiar, por exemplo. O planejamento previdenciário é igual. Você trabalha um tempo de CLT, você faz uma contribuição autônomo, individual, facultativo, não importa. Você quer fazer aquilo ali para você ter uma aposentadoria no final. A longa distância é o quê? Aposentar. Todo mundo pensa em aposentadoria. Muitas pessoas não pensam em planejar essa aposentadoria. Vai fazendo de forma aleatória. Contribui de um jeito, trabalha ali um tempo e no final das contas não sabe com quanto vai se aposentar, quando vai se aposentar e qual tipo de aposentadoria ele tem direito. Então a importância do planejamento previdenciário para quem é leigo, que no caso são as pessoas que não são advogados, essas pessoas elas têm que procurar um escritório de advocacia, ainda bem jovens, eu sempre digo, qual a idade, doutora? Eu sempre aconselho de 30 anos para frente, já começar a procurar, porque aí você vai ter um tempo maior, até a data da sua aposentadoria, para você planejar e dizer assim, eu quero aposentar com valor X. As pessoas às vezes acham que pode contribuir com o teto e vai aposentar com o teto, e não é assim. A gente vê que aquela pessoa jogou um valor muito grande fora e não vai ter aquilo ali no final. Então, para evitar desperdício de valores, evitar surpresas na aposentadoria, procure um advogado especialista para te ajudar a fazer isso. E detalhe, olha a idade, 35 anos. Não deixa procurar com 60 anos, com 55 anos, porque às vezes não dá tempo você fazer ali um planejamento melhor para você se dar bem na aposentadoria. E para quem está numa idade já avançada, quais são as dicas que a senhora coloca aí para a pessoa poder se organizar nos próximos anos? Olha, para quem já está com uma idade avançada, que hoje nós sabemos, mulheres 62 anos, homens 65. Você aí com a idade avançada, ainda dá tempo você procurar um advogado, pelo menos para você tentar ali melhorar o valor da sua aposentadoria. Como? Uma contribuição paralela, ou então uma aposentadoria privada. O advogado ele vai te auxiliar isso aí para você ter ali um valor maior no momento da aposentadoria. Porque as pessoas reclamam muito, doutora, um salário mínimo é pouco, eu vou ter que comprar remédio, já estou doente, e aí a alimentação, hoje a inflação está muito alta. Mas aí é isso que eu estou dizendo, você tem que se planejar. Não deixe para a última hora, porque aí com a idade avançada já fica mais complicado. A gente sabe que a aposentadoria ela não é tudo igual, né? Existem uns tipos de aposentadoria. Qual é a diferença entre a urbana, a rural e esse BPC LOAS? Pronto. A aposentadoria urbana é aquela aposentadoria que ou é CLT, ou contribuição individual, facultativa, onde você está ali contribuindo, trabalhando, contribuindo, e aí você
mulheres 62 anos mais 15 anos de contribuição, homens 65 mais 15 anos de contribuição. Essa é a urbana. Dentre essa tem outras aposentadorias como tempo de contribuição, para quem contribuía anterior à reforma, que aí tem o tempo mínimo 30 e 35 anos. Aí. A rural são segurados especiais, onde não precisa ter a contribuição. Os trabalhadores rurais, que envolvem pescadores, envolvem os indígenas, envolve pessoas que mexem com extrativismo, entre outras atividades rurais, que não precisa contribuir. Mulher 55 anos e homem 60. Tem que provar a qualidade de segurado, tem que provar que realmente é da área rural. O BPC não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial para pessoas a partir de 65 anos que comprovarem a vulnerabilidade, ou para pessoas abaixo de 65 anos, incluindo crianças, que entra aí a questão do TEA, do TDAH, que comprovarem, além do impedimento a longo prazo, que é no mínimo 2 anos, a vulnerabilidade econômica. No caso, para poder se enquadrar num benefício como esse, né? Sendo uma criança, tem que ter uma deficiência permanente, correto, doutora? Correto. Na verdade, eles falam em um impedimento de 2 anos. Mas nós sabemos que a maioria dos impedimentos a qual a gente consegue esses benefícios são impedimentos a longo prazo. Inclusive, já tem decisões aí novas no INSS que essas situações de autismo, TDAH, diabetes, por exemplo, não precisam uma nova reavaliação, porque são doenças, são deficiências que realmente não tem cura. Então, é algo que não tem o que estar revendo. Tem algum caso, assim, que a senhora consiga lembrar que tem ali marcado? Tem vários. Eu atuo muito nessa área do BPC Loas e é algo que marca porque é algo que você vê que a pessoa não tem nem sequer o valor para comprar a medicação que necessita. E um caso que me marcou, eu faço muita palestra para essas pessoas que a desinformação é o maior problema da sociedade hoje. Eles não requerem um benefício pela falta de informação. E também a outra demora é a fila do SUS, que é muito grande. Esse pessoal não tem condição de ir em um médico particular. Então, eles esperam aí a fila imensa do SUS, que marca em um exame para 2 anos. Então, assim, ela chegou para mim, a cliente chegou para mim e disse que não tinha direito àquele benefício que um médico tinha dito para ela que era para ela ir trabalhar, que ela não estava doente, não. E ela sofre de convulsões, enfim. E aí, quando eu vi aquela situação, eu disse, não, o médico, ele não é o profissional capacitado, ele é o profissional capacitado para falar sobre a sua patologia, mas sobre o seu direito não é o médico, é o advogado. Eu estou aqui para lhe ajudar. E eu peguei aquela documentação com uma força maior, de realmente trazer o resultado, porque aquilo mexeu com aquela cliente, mexeu comigo também. E aí eu consegui o benefício dela e hoje ela me agradece. E a principal parte, ela me indica no boca a boca para muitas pessoas, porque eu marquei a vida dela de uma forma que ela achava que não tinha solução mais. Eu imagino. Eu queria tratar sobre mais um tema antes da gente chegar no seu perfil pessoal. Descomplicando o RPPS. Como advogados e servidores podem entender essas regras próprias? Pronto. O RPPS, ele é um regime próprio de previdência, que ele é para servidores efetivos e familiares, né, em caso de pensão por morte. É algo específico, porque ele depende da legislação daquele estado, daquele município. Por exemplo, aqui no Piauí nós temos o Piauí Prev, onde os servidores eles fazem as suas contribuições para aposentar. O que tem que ser feito? A mesma coisa, procurar um advogado especialista. Porque o advogado ele vai estar por dentro daquela legislação e vai falar, olha, contribuição é essa, você vai se aposentar. Porque assim, eu sou muito procurada no escritório pelo RPPS em relação a auxílios doença, pessoa que está impossibilitada a trabalhar e precisa entrar com ação judicial. Existe muito também a questão de valores que na aposentadoria que não foram feitas de forma correta, não houve um planejamento previdenciário para estar ali aquelas contribuições, aqueles valores de acréscimo no salário. E aí Sim. a pessoa acaba aposentando e perde muito. Não, doutora, eu não vou me aposentar agora porque senão eu vou perder. Mas ele não sabe que aquele nível que ele subiu, aquele grau que ele subiu dá direito a ele incluir aquele valor ali na aposentadoria. Diz uma classe que se enquadra nesse RPPS, doutora. Os servidores públicos. Eles, por exemplo, não os comissionados. O pessoal do Exército, por exemplo, né? Pronto, o pessoal do Exército, os comissionados não que são CLT, mas as pessoas que trabalham nas entidades, né, nos órgãos públicos, enfim, na prefeitura, né, nas câmaras. Então, essas pessoas elas se incluem. Então, assim, essas pessoas, elas às vezes, elas não estão por dentro ali da legislação, porque não é a área delas. Sim, Quem é a pessoa ideal? É justamente o advogado.
Tem diferença entre o planejamento para aposentadoria desses servidores e o planejamento para aposentadoria normal, que a gente chama de aposentadoria normal? Sim, tem, porque o RGP é o regime geral, que é o INSS, e o RPPS, que é o regime próprio. A diferença é grande, que o regime geral é que inclui CLT e inclui os pagamentos facultativos ou de forma individual. Já o RPPS é de acordo com o salário que a pessoa recebe, que é o servidor. E a mudança do nível também, E né? a mudança de nível, que a mudança do nível é justamente que é onde a gente recebe muita ação. Sim. Porque aquela mudança de nível já vem há muito tempo, então ali já é garantido, um direito garantido. E na hora da aposentadoria, eles aposentam com valor mínimo, não com o valor somando essas mudanças de níveis, né? E aí a gente entra com essa ação para poder trazer isso, é uma revisão, né? A senhora lembra de um caso real que tenha acontecido? Conta pra gente aí, que o povo gosta de escutar as histórias. Pronto, o caso real, eu estou até com essa ação, inclusive, a servidora, ela estava trabalhando já há muito tempo, 25 anos, em um hospital. E aí o que acontece? A gente conseguiu aposentar ela no regime geral e entramos com a mesma ação no RPPS, né? E eles estão alegando que ela não era servidora do Estado, né? E aí nós estamos nessa luta aí para poder já enquadrar ela. Ela tem toda a documentação, inclusive níveis, ela tem tudo. E eles estão alegando que ela não faz parte do regime. Ah, então quem tiver uma situação parecida pode chegar a se consultar com a senhora, que a senhora pode dar uma orientação nesse sentido, né? Com certeza. E dentre várias outras, como mudança de nível que não está lá incluída, auxílios doença, tudo que faz parte desse regime, que não é diferente do regime geral. O que muda é a legislação, mas o método, o processo é a mesma coisa. E, logicamente, as justiças que são diferentes, Justiça Federal e Justiça Estadual. Pronto, vamos agora, pergunta surpresa aqui do recorte. Eu queria que a senhora desse a indicação para o nosso público de um livro, de um filme e uma frase que te define. Ai, vamos lá. De um livro, eu gosto muito do livro do Joel J. Não vou lembrar aqui o nome, mas existem vários, né, livros dele, que eu me espelho muito nele pela parte do empreendedorismo. Eu sou uma pessoa que dentro da área do direito, eu sou uma advogada moderna voltada para o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele traz tanto a prospecção como o direito material. Tem muitos advogados que estão muito influenciados só com o direito material. E aí ficam dentro do escritório, aguardando as coisas acontecerem e não vão para o campo para trazer aquele empreendedorismo, né? Realmente a empresa para dentro. Eu me vejo como empresária. Antes de ser advogada, eu me vejo como empresária. Em relação a uma frase, eu vi uma frase ontem, inclusive, falando assim, que às vezes as pessoas estão muito preocupadas em novos processos, em trazer novos clientes para o escritório, mas eles não estão preocupados com aqueles processos que já estão ali, tramitando ali dentro do escritório. E aí esquece que tem um monte de processo lá. E aí aquela situação que está lá parada antiga, ela não anda. Então, aquele cliente, ele vai te trazer coisas negativas. Ele não vai te trazer situações que vão te trazer para outro cliente, te indicar para outro cliente. Ele vai falar mal de você. Então, dentro do nosso escritório hoje, a gente se preocupa com cada processo que anda e a gente não deixa para lá o processo. A gente vai até o final conseguir ali aquele benefício que a gente trouxe acreditando em dar certo. E uma indicação de um filme ou um livro, só pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua personalidade. Vamos lá. De um filme, eu assisti aquele seriado. Vamos lá, um seriado. Eu assisti aquele La Casa de Papel. Eu indico. Por quê? Porque não vendo o lado da trama, mas em si o lado onde a questão jurídica e o advogado, ele pode atuar. Ali eu vi várias situações, não é minha área criminal, mas eu assisti e vi ali que realmente o advogado ali naquele filme ali, ele tinha como agir ali de uma forma para trazer, né, o resultado ali para os clientes. Bem, pessoal, essa foi a Indira Coelho. Agradecer mais uma vez a disponibilidade dela em estar participando do nosso programa e estar tirando essas dúvidas com o nosso público. Doutora Indira, para quem quiser conhecer mais sobre o tema, qual é o @ que ele pode te seguir? Então, o @ é indiracoelho.adv. Lá todos os dias nós temos assuntos e temas importantes sobre direito previdenciário, que é a nossa área,
tanto de... A gente lá sempre está trazendo petições, casos concretos, que vai ajudar outros advogados, e principalmente sobre prospecção, que é o que a gente fala muito e o que a gente faz de muita excelência ali no escritório para trazer resultados positivos. Para você que ficou até aqui, ao final do ano a gente vai lançar a publicação e a premiação Escritórios do Ano. Durante esse mês de agosto a gente vai estar divulgando a pesquisa com referente aos 100 escritórios mais citados do Piauí. É uma publicação que visa poder fortalecer o cenário jurídico piauiense. Para você que ficou até aqui, até o próximo episódio.